Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Então, estamos estudando a lição e resolvi compartilhar com você o que eu estou estudando, tá? Estou estudando a lição de amanhã, que é a lição, tá? Vai ficar invertido aí porque nós estamos em tela frontal, câmera frontal, olha aí. É a lição de número 4, tá? Lição número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo, tá bom? Uma excelente lição, porque Paulo foi um grande homem, um grande apóstolo. Ele contribuiu muito para o desenvolvimento e a pregação do evangelho exclusivamente, aos gentios. Paulo fundou várias igrejas e teve uma vida voltada à palavra de Deus. Agora, o que fez desses homens, Eu quero só dar uma ênfase, eu ainda não entrei no assunto como um todo, mas o que fez esses homens se envolverem tanto no labor cristão, sofrendo injúrias, perseguições, prisões, naufrágio, igual Paulo sofreu. Ontem eu estava, sexta-feira, dando um estudo bíblico na igreja, e eu estava falando de um assunto importante que está nesta Bíblia. A Bíblia, na versão aqui, Bíblia de Estudo de Antônio Gilberto, um grande homem de Deus também, que ele já faleceu, mas essa Bíblia é publicada pelas casas publicadoras da Assembleia de Deus. E quem me vendeu essa Bíblia, foi o nosso irmão evangelista Antônio Geraldo. Ele sempre vem aqui e traz alguma coisa nova para me mostrar. Um abraço para o Geraldo, pelo seu empenho, pelo trabalho que faz, e a todos os evangelistas também, pastores envolvidos na missão. Então, eu estava dando um estudo ontem, estávamos falando exatamente sobre esse assunto. O que faz um homem se envolver na obra de Deus, correr risco, enfrentamentos. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós temos uma síntese do envolvimento do homem com Deus. É o caso de Moisés. Hebreus 11, o que aconteceu na vida de Moisés que o fez um homem tão notório e que deixou um legado importante, um exemplo a ser seguido por muitos homens e mulheres nos dias de hoje? Seus ensinamentos, sua dedicação, seu envolvimento com Deus. Hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas dizem o nome de Deus, pronunciam o nome de Deus, mas não estão envolvidos com Ele. Esse é o diferencial. Você precisa entender. Você, como servo de Deus, precisa entender uma coisa. Uma coisa é nós pronunciarmos o nome de Deus. E o próprio Deus disse isso na boca do profeta Isaías, e Jesus repetiu isso também. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Isso Deus falou na boca do profeta Isaías há mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Está entendendo? Só que Jesus também, ele disse as mesmas coisas. Se não me engano, está em Mateus, no Evangelho de Mateus. Deixa eu ver se eu marquei aqui. No Evangelho de Mateus, não sei se é nos primeiros capítulos. Mateus, Jesus disse, Ele disse que eles pronunciavam o nome de Jesus, Eles pronunciavam o nome de Jesus, mas o coração deles estavam longe, Estavam longe de Jesus. Jesus, ele disse isso, Ele disse isso. Ele disse essas coisas. Ele falou sobre isso. Ele confirmou, porque não está as minhas anotações
Não era esse versículo que eu queria citar, não era essa passagem que eu queria dizer, mas o assunto nos traz a esse envolvimento que o profeta Isaías disse isso. Você pode digitar no seu Google aí, pesquisar, você vai ver que, Deus falou no boca do profeta Isaías: vocês falam meu nome, mas o coração de vocês estão longe de mim. Me honram com os lábios, dizem palavras bonitas até. Então nós precisamos entender que uma coisa é proferir o nome do Altíssimo, outra coisa é envolver-se com Ele. Quando nós nos envolvemos com o Altíssimo, com o Criador, com o Todo-Poderoso, com aquele que nos abençoa e nos fortalece, nos envolvemos com Ele, passamos até por tribulações, mas passamos com alegria, com paz de espírito, paz no coração. Porque se Deus nos chamou por um propósito maior, como podemos pensar de outra forma, de outra maneira? Agir de maneira indiferente para com Deus e querer exigir de Deus alguma coisa, alguma benevolência, se eu não dou nada em troca, eu não obedeço, eu não guardo suas palavras, eu não amo meu irmão, eu não respeito o meu próximo, eu não cumpro as minhas obrigações de servo de Deus, não respeito os meus líderes, os meus pastores. Então, se envolver com Deus nos traz uma essência tão grande, que quando você lê aqui no livro de Hebreus, olha só, qual era a essência, qual era a essência que fez com que Moisés deixasse o Egito, todo o conforto do Egito. Eu não estou dizendo que você tem que sair do conforto da sua casa, da vida que você tem abastecido. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você precisa entender que o Todo-Poderoso, se Ele te chamou de fato, é para você trabalhar, é para você cumprir a missão que Ele colocou na tua mão. Agora, se decidirmos folgar, o que é que nós vamos ver? Olha o que Deus fala, o que Moisés, o que o escritor dos Hebreus fala sobre Moisés. Verso 23 do capítulo 11. Pela fé, Moisés, nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei, que era para assassinar todo menino homem, devia morrer. Moisés escapou, mas completou 3 meses, a criança já estava grande, os soldados faziam revista nas casas dos hebreus constantemente para ver se tinha criança, que se tivesse um menino homem era para ser assassinado na história, porque a nação hebreia estava crescendo dentro do Egito. E se tivesse muitos homens, eles poderiam formar um exército e provocar uma rebelião dentro do país. Essa é o que temia Faraó. Por outro lado, Faraó não queria exterminar uma nação inteira, um povo que já passava dos seus 2 milhões dentro do Egito. Compreende? Agora, no verso 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Presta atenção nessa essência, escolhendo, verso 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum pouco de tempo ter o gozo do pecado. Você já conviveu com pessoas que ele sabe que ele tá errado, ele está na contramão, ele não está praticando boas obras, ele confessa isso, mas ele prefere continuar vivendo aquela vida estranha que vai levar ele à morte, prematura talvez, vai levar ele à destruição, vai levar ele à derrota. Você já conviveu com pessoas assim? Mas ela prefere continuar vivendo dessa forma, ela não quer sentir o calor da batalha, quer procurar sempre o lado gordo da história, mesmo que tenha que vender a sua alma para o diabo. Já conviveu com pessoas assim? Ela sabe, ela confessa, eu não estou bem. Eu não estou bem com Deus, mas materialmente eu estou bem. Então, Moisés, ele preferiu antes ser maltratado junto com o seu povo,
do que por algum momento ter o gozo do pecado. Então pense nisso. Na essência, hoje nós vemos um grande número de cristãos dando meia volta da sua chamada, voltando, está dentro da igreja, voltando a praticar as obras que praticavam quando ele não era um servo de Deus. Ele está com o nome no hall de membro. Vai nos cultos uma vez por semana ou a cada 30 dias. Questionam a palavra. Deram meia volta simplesmente porque não conseguiram compreender a essência de Deus na sua vida. A essência de Deus é tão boa que você passa a viver uma vida de plenitude com Deus, mas precisa compreender. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, né? Ouvimos a palavra de Deus e não deixamos ela moldar o nosso caráter, a nossa vida, tá? O que é o caráter? É aquilo que define você como pessoa, se você é um homem íntegro, tá? Somos sujeitos a todas as coisas. Somos sujeitos a passar por provações, somos sujeitos a ter ausência de mantimento, somos sujeitos a não ter como uma casa do jeito que queremos para morar, somos sujeitos a não ter a vida abastecida como deveria, somos sujeitos a ficar desempregado, somos sujeitos a ter a nossa empresa quebrada, somos sujeitos a ter a nossa vida também endividada, somos sujeitos porque estamos vivendo numa sociedade aonde a sociedade é sujeita a todas as variáveis. Mas isso também não nos dá o direito de vivermos uma vida afastada de Deus. Está entendendo? Nós precisamos entender isso. O verso 26, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a sua recompensa. Qual o melhor? É você ser recompensado por você ter se mantido íntegro ou você viver uma vida de corrupção, corromper o seu corpo, corromper tua mente, corromper tua honra, corromper o bom costume e viver uma vida promíscua e ser condenado? Ou do que você deixar essas coisas? Porque o apóstolo Paulo, ele é um dos apóstolos que diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por ela. Compreende? Então, agora diz aqui no verso 7. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Enquanto muitos filhos de Deus não compreender a essência de Deus de fato na sua vida, ele nunca vai compreender uma palavra, nunca vai compreender uma correção, ele nunca vai entender que Deus quer preservar a sua alma da perdição. Ele nunca vai entender. E agora Paulo, ele tinha uma vida totalmente avessa do que ele vivia depois da sua chamada. Mas Deus o escolheu porque viu nele qualidade de um homem que executava as ordens que era dada, obediente, atendia ao chamado, entendeu a missão. Então Paulo viveu debaixo da essência de Deus. Se nós somos servos de Deus e nós questionamos demais, reclamamos demais, mas quando nós fazemos isso, não conseguimos deixar a voz de Deus falar com a gente. Pense nisso. Então aqui nesse estudo está dizendo a transformação do crente à imagem de Cristo. Quando você volta para Jesus, o que ele pensa? Ele já disse, olha, vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma. Ele disse assim, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse isso também foi falado no Velho Testamento,
Quando Jesus disse isso, o que ele estava dizendo? Você consegue interpretar? Você consegue? Ele está dizendo, ó, não adianta você pronunciar o nome de Deus e estar em atrito com teu irmão, em guerra. Não adianta. Ou fraudar o seu irmão. Não é verdade? Não adianta. Não adianta você pronunciar a Deus, dizer ama a Deus, mas aborrece teu irmão, conforme diz no Evangelho, na Epístola de João. Não adianta. Então, é necessário nós pensarmos nisso. Que Deus é a essência de Deus é tão importante que nós vamos deixar de ficar olhando tanto para a gente e evidenciar Deus na nossa vida. E assim aquelas pessoas que estão debaixo das trevas, pessoas sofrendo perseguições, sofrendo frustrações, sofrendo o desânimo, a enfermidade. Quando Jesus ele vai para o céu, depois da sua missão aqui na terra, que ele passou por morte de cruz e que ele vai para o céu, ele dá as últimas instruções aos discípulos e fala, ó, curai os enfermos. Olha a preocupação de Jesus com as pessoas. Ele nos deu essa missão. Ó, curai os enfermos, expulsai os demônios. Ou seja, nós como chamados de Deus, nós temos obrigação de expulsar o mal sobre as pessoas, de orar para que as suas enfermidades sejam curadas e de trazer a mensagem de salvação para elas, para que elas possam encontrar o refrigério para as suas almas. Pense nisso. Pense nisso, irmão. Com carinho eu digo isso para você, né? Com carinho eu digo isso para você. Entenda a chamada de Deus na tua vida, você que é jovem, tem talento. Lá na Epístola de João, não sei se é a segunda epístola que diz, eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Você que é jovem, tem mais tempo do que eu, tem mais saúde do que eu outros irmãos a mais, ajude o teu pastor. O teu pastor está precisando de você. Ajude o teu pastor, você aspire a ser um novo obreiro da casa de Deus. Procure entender a essência de ser um obreiro da casa de Deus. O quão importante é servir. O quão importante é tirar a pessoa do sofrimento. O quão importante é tirar a pessoa das garras do inimigo. Que o inimigo destroça. O inimigo ele passa igual um rolo compressor em cima da pessoa. Primeiro ele apresenta o bonito. A pessoa é atraída. Depois a pessoa entra num labirinto sem volta. E vem as angústias, a solidão. Quantos que poderiam escolher o bem e escolhem o mal? Quantos? O próprio Jesus disse, não se paga mal com mal. Se alguém te apresentar o mal, ofereça o bem. Essa é a virtude daquele que foi chamado por Deus. Entenda a essência de Deus na tua vida. Seja você homem, mulher, família, casal, jovem, senhor, obreiros. Entenda o quanto Deus te chamou. Ele te chamou para um importante negócio. Ele te chamou para você resgatar vidas. Faça isso. E vamos trabalhando um pelo outro. Eu trabalho por você, você trabalha por mim. E Deus trabalha por todos nós. É apenas Eu só queria compartilhar com você o que eu estou estudando, para que nós possamos entender o que Deus quer de fato conosco. Tá bom? Você que chegou agora pela primeira vez no meu canal, curte o vídeo, né? Se inscreva no canal, compartilhe, para que de alguma forma nós juntos, eu e você, consigamos ajudar alguém. A gente se vê numa próxima.